Bora, meu povo! Bom dia, meu povo! Muito bom dia a vocês que estão chegando por aqui. Ora, bom dia, Franciele. Quem for chegando vai me falando como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se vocês estão me ouvindo bem aí. Hoje eu atrasei um pouquinho porque eu vim pro escritório para fazer uma coisinha diferente aqui com vocês para poder transmitir no YouTube também, mas aí no YouTube tava dando erro, eu deixei pra lá e vamos nessa. A gente mantém aqui só no Instagram mesmo. Bom dia vocês que estão chegando. Bora, Lion, Nirleia, Kailane, Beatriz, Cláudia, Marta. Ótimo dia para vocês. Estamos começando mais uma live aqui da nossa série de lives de 30 dias. Bora, Caio. Aí sim, viu? Grande Caio, Pelé, Gabriel Teixeira, bom dia pra nós, viu? Estamos começando mais uma live aqui da nossa série de lives sobre o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios da Bíblia, livro esse escrito pelo rei Salomão, que diz a Bíblia que foi o homem mais sábio, o homem mais rico que já existiu, e ele deixou pra gente um manual de vida, de negócios, de relacionamentos, um manual de sabedoria. E é o que a gente vai estar fazendo esse estudo aqui todos os dias, tá? A gente vai ter live todo dia, por quê? Porque são 31 provérbios, um provérbio por dia, e aí todo dia a gente vai fazendo esse estudo. Fechou? Bora, Enzo. E aí, lindão, como é que você tá? Bora. Ó, pessoal, vamos lá, seguinte. Tiveram dúvidas, inclusive, na live passada, na live de ontem, sobre qual é a versão que eu uso, né? Eu uso a versão NVI da Bíblia, que é uma versão que ela tem uma linguagem mais atualizada, mais simplificada, é mais fácil de você ler e de você entender. Por quê? As Bíblias antigas, elas vinham em versões, elas vinham em traduções daquela época em que a versão era mais complicada de ler. Então, tipo assim, eu até entendo os nossos pais, nossos avós e a galera bem do passado ter alguma desculpa para poder não ler a Bíblia naquela época, porque a galera não tinha acesso a Google para poder pesquisar a definição de algumas palavras. O pessoal tinha Bíblias que tinham uma linguagem muito mais complicada, mais complexa, mas hoje a gente tem acesso a muita informação muito fácil, na palma da mão, e traduções muito mais simples da gente fazer a leitura. Então a minha Bíblia ela é na versão NVI. Se você quiser tá pesquisando aí o versículo, né, os versículos de hoje, o capítulo de hoje, você pode pesquisar no Google Provérbios 13 NVI, fechou? Então vamos lá, vamos começar, ó. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Esse primeiro capítulo de hoje, ele parece, inclusive, ele está conectado com o primeiro capítulo de ontem, né? Que o de ontem, o primeiro de ontem falava assim, ó, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. O de hoje diz, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Quando a gente para observar aqui, quando ele fala sobre alguém ser zombador, o que é alguém ser alguém zombador, segundo a definição? Lembra do que eu falei com vocês ontem? Sempre quando a gente tiver dúvidas acerca de uma palavra, quando a gente vê alguma palavra aqui no nosso estudo, que seja uma palavra que você não necessariamente está entendendo o que é, o que você vai fazer? Você vai usar seu melhor amigo aí de informação, o bom e velho Google, para quê? Para você pesquisar a real definição e o real significado daquela palavra. E quando a gente pesquisa o real significado da palavra zombador, ele está falando sobre alguém debochado, alguém sarcástico, alguém que age ou que olha para as pessoas com menosprezo, tá? E pessoas que são pessoas que olham para os outros com menosprezo, geralmente são pessoas que se sentem superiores, pessoas que geralmente acham até que sabem de tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: quem é sábio, ouve, certo? Quem é sábio sempre vai se colocar num papel ou num lugar de aprendizado. E ele está falando aqui sobre o filho sábio ouvir o pai, mas isso é ouvir praticamente qualquer pessoa.
Às vezes você tem um padrão que é chato, mas o cara é sábio. Independente dele ser chato ou não, independente de quem ele é como pessoa, mas ele provavelmente vai ter alguma coisa para te ensinar. Assim como várias outras pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas mais velhas que vão te trazer instruções, vão te trazer conhecimento, vão te trazer sabedoria. Essas pessoas elas vão ter muita coisa para poder te ensinar. Então, primeiro ensinamento que a gente tem aqui é um ensinamento sobre sabedoria, tá? Esse capítulo de hoje, ele é um capítulo que ele tem basicamente dois ensinamentos sobre duas áreas da nossa vida. Um é sobre sabedoria e outro é sobre riqueza, tá? Que eu sei que é o que a maioria de vocês está procurando e a gente vai chegar nessa parte aí. Ó, vocês que estão aqui comigo ao vivo agora, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui na parte de comentários mesmo. E vamos fazer o seguinte, vamos apertar nesse aviãozinho que está bem aqui embaixo, o aviãozinho que está por aqui. Manda essa live para mais dois amigos, mais duas pessoas que você quer bem, duas pessoas que você gosta. Por que você vai fazer uma coisa dessa? Porque a partir do momento que você tem pessoas junto com você na sua caminhada, pessoas que estão junto com você para poder te impulsionar, te ajudar, para poder caminhar junto contigo, a partir do momento que você fraqueja, você tem aquela outra pessoa para te levantar. Assim como, a partir do momento que a outra pessoa que está caminhando junto com você, essa pessoa fraquejar em algum momento pelo caminho, você vai estar lá para ajudar essa pessoa a levantar também. Então, já aperta no botãozinho do aviãozinho aqui, ó, e você vai mandar essa live para pelo menos 3 pessoas. Vou mandar para algumas pessoas aqui e você vai fazer a mesma coisa daí. Fechou? Bora. Já mandei aqui, mandei para umas 10 inclusive. Bora, Tâmara, bom dia. Ó, então vamos lá. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão, tá? O zombador, como a gente já falou, é aquela pessoa que olha para os outros com um olhar de menosprezo, com sarcasmo, com deboche. E então, a gente precisa sempre se colocar num momento de sabedoria, num momento de aprendizado, a gente sempre precisa se colocar num papel de aprendizado e não simplesmente de achar que a gente sabe de tudo, que a gente é o único entendido, o único que sabe sobre o assunto. Porque às vezes você está nessa live aqui, às vezes você já até leu o livro de Provérbios inteiro várias vezes e tal, ou não, mas às vezes você já até leu, mas às vezes eu posso trazer uma visão aqui completamente diferente do que tem aqui para você, e essa visão que eu trouxer para você pode ser algo que pode ser aquela virada de chave que você está precisando para poder virar os seus resultados. Fechou? Então vamos lá. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam violência. Quem vigia as suas palavras conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O que ele está trazendo para a gente aqui? Ele está falando primeiramente que do fruto da boca cada um comerá o bem. O que é o fruto da boca? O fruto da boca são as nossas palavras. E palavras, elas têm poder, ok? Então, quando a gente coloca para fora palavras que são palavras do bem, o que é que a gente vai comer? A gente vai comer o bem, a gente vai estar se alimentando. Então as palavras que a gente coloca para fora, no final das contas, acabam sendo também alimento para nós mesmos. Então, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Ele está falando sobre as pessoas que vão proclamar palavras de violência, pessoas que não necessariamente elas estão com aquela energia interna, uma energia sobre positividade, porque no final das contas o que a gente fala, o que sai da nossa boca é só a gente colocando para fora o que a gente está cheio. Quando a gente fala algo, a gente pega algo que está aqui dentro, que a gente está cheio aqui dentro, e a gente coloca isso para fora. É simplesmente isso. E ele diz aqui que quem vigia as suas palavras conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O que é que ele está trazendo aqui para a gente? O que é que Salomão traz para a gente aqui? Uma consciência em relação a isso daqui. A gente precisa se atentar ao que a gente fala, certo? Eu sei que muitas das vezes a gente tem um comportamento de não pensar antes de falar, tá? E segundo o livro de Provérbios, quando a gente vai olhar essa parte de sabedoria, ele está falando pra gente que pessoas sábias, elas são pessoas que ouvem, esse já é o primeiro aprendizado de hoje,
e que a gente precisa vigiar o que a gente fala, ou seja, a gente precisa ter atenção com as nossas palavras e atenção com o que sai da nossa boca, até porque do fruto da nossa boca a gente vai se alimentar do que sai da nossa boca. Então a gente precisa vigiar as nossas palavras, por quê? Para que a gente mantenha bons relacionamentos, para que a gente não esteja trazendo maldição sobre a gente mesmo, porque a partir do momento que eu vejo às vezes que tem pessoas que são pessoas que se menosprezam, pessoas que sempre se colocam para baixo, pessoas que sempre estão se colocando numa situação, de certa forma, de desprezo, e aquilo ali começa a gerar repetição, repetição, repetição na sua mente, e você começa a acreditar que você é aquilo ali. Então eu vejo às vezes pessoas falando que eu sou ruim, eu sou fraco, eu não sei fazer, eu sou burro, eu não tenho habilidade para fazer tal coisa. O nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta. Então, se você conta para o seu cérebro, se você conta para você mesmo uma história de que você é fraco, que você é burro, que você é uma pessoa que não tem capacidade de fazer as coisas, o seu cérebro vai acreditar nisso. E você vai acabar sendo essa pessoa que você está falando, até porque é você mesmo que está falando. É você que vai comer do fruto das suas palavras. Então, a gente precisa vigiar as nossas palavras para quê? Para conservar a nossa vida. E quando a gente para observar esse sentido aqui, é um sentido de conservar a vida, não só a nossa vida como nós, mas uma vida de relacionamentos. Para pensar nos seus relacionamentos ao seu redor, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua casa, com qualquer tipo de pessoa que você se relaciona. Imagina se você falasse a primeira coisa que vem à sua mente, sempre. Imagina, todas as vezes que você pensar algo, você colocar esse algo para fora. Todas as vezes que você tiver um pensamento negativo, você externalizar aquilo ali. Porque o que acontece? O ser humano, ele tem uma natureza que já é uma natureza de pecado. Nós já temos o pecado, infelizmente, o pecado está instalado dentro da gente. A gente tem que ter uma luta justamente contra a carne, contra o pecado, para que todos os dias a gente comece a sair disso. Então, imagina, você vai ter pensamentos negativos, isso é normal. O que você precisa fazer é repreender dentro da sua própria mente os próprios pensamentos negativos que você tem acerca de você mesmo e acerca das pessoas ao seu redor, tá? Então, imagina que tudo que você pensar, você falar para todas as pessoas que estão ao seu redor. Velho, não vai dar certo. Não vai ter uma pessoa nesse mundo que suporte estar perto de você. E aí tem gente que fala assim, mas eu sou sincero, né? Eu sou sincero, eu falo o que eu penso e tal. Você não precisa ser falso. Mas tem alguns momentos que você precisa dar uma segurada, né? Certos momentos, dar uma segurada. Porque ninguém suporta viver com pessoas que só estão criticando todo mundo que está ao seu redor, trazendo as suas verdades absolutas. Porque no final das contas, você vai estar sendo um zombador, que é o que está no primeiro versículo aqui de hoje. Você não vai estar sendo uma pessoa sábia. Ele coloca aqui, Salomão coloca, o zombador justamente como alguém contrário a quem é sábio. Ele está colocando justamente uma relação inversa. E a partir do momento que você só traz para as pessoas ao seu redor palavras de menosprezo, palavras de crítica o tempo todo, fica parecendo que só você é alguém que sabe das coisas. Fica parecendo que só você é uma pessoa que detém um conhecimento. Isso é justamente o contrário. Então, um segundo principal aprendizado que a gente tem aqui hoje é que quem é sábio, ele vai vigiar as suas palavras. Então, primeiro aprendizado, a gente precisa ouvir, ok? Segundo aprendizado, vigiar as nossas palavras e não só ficar sempre falando o que vier à mente, tá? Perguntaram aqui, você faz live todos os dias nesse horário? Faz mais live falando da Bíblia, isso é muito bom. Tô fazendo todo dia esse horário. Hoje é o segundo dia de 30, tá? Então, a gente vai ter 30 dias aqui de leitura de provérbio, onde a gente vai ter um provérbio por dia. Então, você aí, Jota, que tá perguntando, já pega essa live e encaminha para pelo menos aí mais umas 5 pessoas. Quem sabe você não pega alguém de bobeira do nada aí no começo do dia, alguém que tá precisando assistir essa live e é sobre. Vamos lá. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador.
que é subverter? É causar uma desordem na vida da pessoa. É causar um transtorno, causar uma bagunça. Então, o que está falando aqui pra gente, ó? Que a maldade, ela subverte o pecador. Ou seja, a maldade, ela causa na vida do pecador uma bagunça, uma reviravolta negativa na vida da pessoa, tá? E o justo odeia a mentira, mas o ímpio, o que é o ímpio que a gente já conversou ontem? O ímpio é aquela pessoa que é uma pessoa má, é uma pessoa que está buscando, ao invés de estar buscando o bem, é uma pessoa que no final das contas está buscando maldade ao seu redor. Então, o ímpio, o justo odeia a mentira, o justo odeia a mentira, e o ímpio traz vergonha e desonra. Vergonha e desonra para quem? Para seu pai, para sua mãe, para sua casa. Eu vejo muita gente que às vezes tem uma interpretação errada sobre algumas coisas da Bíblia, como por exemplo honrar pai e mãe. E na minha visão, a melhor forma que você tem de honrar seu pai e sua mãe é dando certo na vida. Para pensar, você sendo pai ou mãe, não sei aqui quem é pai ou mãe, fala aqui para mim no chat, quem é pai ou mãe? Eu sou pai, eu sou mãe. Imagina você que é pai e mãe, ou você que não é. Imagina você que não é. Para você que não é, esse exercício acaba sendo ainda mais forte. Imagina que você cria um filho, tá? Criar filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu sei que provavelmente todo mundo deve ter ciência disso, né? Independente de quem é pai ou mãe ou quem não é. Criar filho é uma coisa que dá trabalho. Então, imagina, você cria seu filho com todo amor, com todo carinho. Você quer dar tudo do bom e do melhor. Você quer dar para o seu filho o que você não teve na sua vida. Aí você vai lá, você cria aquela coisinha que quando nasce, é aquela coisinha pequenininha, linda, maravilhosa e tudo mais. E seu filho dá errado na vida. O que eu quero dizer com dar errado? Seu filho vai seguir caminhos que são totalmente opostos ao seu. E quando eu estou falando de caminho oposto, eu não estou falando de profissão, eu não estou falando de coisas superficiais, eu não estou falando do filho querer morar em outro lugar, mas eu estou falando justamente do filho ter princípios e valores que são completamente opostos aos seus, tá? Então, a partir do momento que você, como filho, você dá certo na vida, você é alguém que segue princípios, você é alguém que constrói uma família, você é alguém que vive debaixo dos caminhos que Deus tem para você na sua vida. Aí, ó, Marquinhos, eu vou ser pai em março de 2024. Boa, é isso aí. Já tem data para ser pai. Quando você dá certo na sua vida, você vai trazer honra para o seu pai e para sua mãe. Seu pai e sua mãe vão deitar a cabeça no travesseiro assim, ó, tranquilos da vida. Esses dias eu estava comentando isso com quem foi? Eu acho que era com meu pai e com minha mãe mesmo. Que meu pai e minha mãe fizeram um bom trabalho. Eu tenho 28 anos, meu irmão tem, 24, 25. E cada um no seu caminho, cada um já construindo a sua família, cada um já tem a sua casa. Meu irmão, quando fez, 21 anos de idade, ele mesmo chegou, falou com meu pai e com minha mãe, ó, o seguinte, tô indo embora de casa, vou morar sozinho, já tá na hora, já tô ficando velho, pronto, e acabou, e ó, parte a mil. O pai e a mãe, eles, hoje em dia, eu vejo muito isso, principalmente hoje em dia, eles acham que eles estão criando filhos para eles. Mas os filhos que a gente tem, a gente não cria pra gente. Os filhos que a gente tem, a gente está treinando pro mundo. E essa que é a diferença. A gente treina filhos pro mundo, mas a gente não cria filhos. Você cria gado, você cria galinha. Você pega, bota tudo dentro de um cercado ali e cria. Só dá ração, água, comida e pronto, e acabou. E é isso que acontece hoje na maioria das casas. Você tem um filho, você tem uma criança, onde você dá comida, você dá água, você dá uma escola, você dá um tablet, um celular para a criança assistir e acabou. E aí depois você vai reclamar que, porque meu filho tá assim, meu filho tá assado. Se seu filho nunca recebeu instrução, como é que vai para algum lugar? E por mais que minha filha ainda seja uma filha pequena, mas eu percebo isso nos pequenos detalhes e nos pequenos comportamentos do nosso dia a dia. E quem é pai ou mãe, ou quem vai ser, provavelmente deve imaginar que o maior orgulho para a vida dos pais é justamente você criar filhos que são filhos que seguem de acordo com princípios e não só com as regras que você criou para dentro de casa, mas filho que tem princípio, que não só obedece, mas filho que olha para algo que é certo e o que é errado e ele não faz o que é errado porque ele sabe que é errado e não porque o pai está dizendo que é errado. E é sobre isso.
E às vezes a gente vê pessoas que já são adultas, pessoas que já têm 20, 30 anos de idade, que ainda precisa ter pai e mãe em cima dizendo o que tá certo e o que tá errado. E isso tá errado. Tem que virar homem, tem que virar mulher, tem que começar a honrar seu pai e sua mãe e deixar de ser alguém ímpio, né? Que é o que está trazendo aqui nesse versículo 5, ok? Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O que é que Salomão está dizendo para a gente aqui? Aqui ele está falando sobre riqueza já, e o que é que ele está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo que há 4, 5 mil anos atrás já existia o famoso dublê de rico. Há 4, 5 anos atrás já existia dublê de rico. Dublê de rico é aquele amigo seu que quer viver, né? A gente só se vive uma vez, talvez esse dublê de rico seja você. E é o famoso, eu já falei sobre mim, eu já falei muito isso sobre mim no passado, é o famoso pobre ousado, né? Pobre ousado. Ó, o Gilmar deu exemplo aqui dos caras do marketing. Tem demais também, principalmente no marketing digital. Por quê? É muito fácil você chegar no Instagram e mostrar aparência. Hoje em dia é muito fácil você pelo menos conhecer alguém que tem um carro top, um carro importado, tem uma casa legal, tem alguma coisa assim. E é muito fácil alugar uma casa boa hoje em dia. Às vezes você junta com 10 amigos, você divide em não sei quantas vezes. Você aluga uma casa para passar uns dias, para passar um final de semana. Então, Salomão está trazendo para a gente aqui sobre os dublê de rico. Dublê de rico de 4 mil anos atrás. Imagina como era essa dublagem de rico há 4 mil anos atrás. Hoje é a galera que entra no carro dos outros, tira uma foto, posta na rede social, tá sempre saindo, sempre curtindo, sem nem ter dinheiro na conta. E eu já fui essa pessoa. Eu várias vezes no passado, eu fui pra festa, pra balada, botar combo de uísque na mesa, sendo que tinha R$0 na minha conta, eu passava no débito, que nessa época nem cartão de crédito não tinha, eu passava no débito e deixava a minha conta negativa. Eu deixava a conta negativa para poder viver uma vida de aparência. E esse versículo ele fala muito sobre isso, sobre a gente viver uma vida de aparência. Então, quando você para observar isso daqui, um livro como esse, que foi escrito por Salomão, há, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, e a sabedoria que era daquela época é uma sabedoria temporal, porque sabedoria é um princípio, então ele não tem tempo de validade. A sabedoria e os princípios, eles vêm independente da época, independente do momento, independente do contexto. Então, o ensinamento que a gente tem aqui é um ensinamento sobre riqueza e também sobre comportamento, né? Sobre sabedoria, que é você não buscar viver uma vida de aparência, mas você buscar uma vida onde a gente vai até ter um próximo versículo que a gente vai falar sobre isso aqui, que é uma vida onde você constrói patrimônio. É uma vida que você deixa uma herança para as pessoas que estão ao seu redor. E não só uma herança financeira, mas uma herança de sabedoria, uma herança de conhecimento. Por quê? A gente vive na era da informação, amigo. É como eu falei no início da live. A gente vai ser cobrado muito mais. A gente vai ser muito mais cobrado. Por quê? Porque a gente tem acesso à sabedoria muito fácil. A sabedoria está na palma da mão. Você abre o Google, pesquisa alguma coisa e você já tem acesso à sabedoria. Então, a gente vai ser muito mais cobrado por isso. Porque a gente tem acesso a conhecimento muito mais fácil. Cadê? Comentário do Caio aqui. Acho que a riqueza que ele fala também não é só material. Sim, sentir próspero. Em crescimento, plenitude mental com seu progresso. Isso é riqueza. Muito bom. A prosperidade, a galera confunde prosperidade com dinheiro, mas prosperidade é crescimento, e prosperidade é um princípio. Existem pessoas, como eu, que prosperam em todas as áreas da sua vida. E o que é prosperar? Não é ser melhor do mundo em alguma coisa. Prosperar é eu ter a evolução como um princípio. É eu ter a evolução como um requisito básico. Se eu não estiver evoluindo em alguma coisa na minha vida, eu sei que tem alguma coisa que está errada. Então, eu sou uma pessoa que busca prosperar em todas as áreas da minha vida, justamente por quê? Por que eu busco prosperar? Porque eu sei que isso é um princípio. Isso é um princípio e isso é bíblico. Então, você vê que a gente pega um versículo disso aqui, a gente pega uma frase e olha quanta coisa a gente consegue tirar de aprendizado. Por isso que é importante a gente estar juntos aqui nesse período, porque isso aqui não é só um aprendizado para você que está aí do outro lado, mas um aprendizado para mim também, que estou aqui trazendo a minha visão aqui para vocês, até porque
Eu não faço um roteirão e não sei, não. Eu dou faço uma leitura breve antes de fazer a live, mas aqui é mais no freestyle, digamos assim, né? Então, ó, o resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Salomão mais uma vez está falando para a gente aqui sobre a gente saber ouvir, tá? Ele fala que da soberba só resulta a discórdia. O que é soberba? Soberba é você ser alguém orgulhoso, é você ser alguém arrogante. Isso é ser alguém soberbo. E isso tem a conexão com o primeiro versículo, que ele está falando sobre quem é zombador. Porque quem é zombador é alguém que menospreza a instrução. É alguém que olha para o que as pessoas falam e tratam aquilo com menosprezo. Então, a soberba é praticamente a mesma coisa. Então, ele está falando que a soberba só resulta a discórdia. Lembra do que a gente já falou no início aqui hoje? Imagina você conviver com pessoas que só falam tudo que pensam o tempo todo. Não vai acontecer, não vai rolar. Só vai ter o quê? Discórdia. E a sabedoria está com os que se aconselham. Ou seja, mais uma vez, Salomão está trazendo para a gente aqui um conselho de sabedoria. Que é um conselho para quê? Para a gente ouvir. A gente aprender a ouvir. E aí, na maioria das vezes a gente ouvir mais do que falar. Até porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então falar menos e ouvir mais. Prestar atenção no que sai da nossa boca. Por quê? Porque o fruto da nossa boca, ou seja, a palavra, ela nos alimenta, ok? E da soberba resulta a discórdia, a sabedoria está com os que se aconselham. Ou seja, quem busca sabedoria, quem busca ser alguém sábio, é alguém que busca instrução e é alguém que ouve. O Gilmar perguntou aqui, ó, vocês levam a palavra para o escritório de vocês, abordam essas coisas também? A Marquinhos até respondeu aqui já. Até nas paredes vai ter a palavra, é isso aí. A gente vai escrever várias frases aqui, porque a gente está em pouco tempo nesse escritório, a parede está toda branca ainda, mas a gente vai ter várias frases, versículos, princípios, valores, que são coisas que a gente acredita e que acabam sendo o que traduzem o que é a nossa empresa também, né? Porque não adianta vocês que têm empresa, muitas vezes a gente fica tipo assim, mas o meu time não é engajado, mas o meu time é isso, o meu time é aquilo. E por que isso acontece na maioria das vezes? Porque você não é uma pessoa que está colocando para fora aquilo que você acredita. Na maioria das vezes, nem você sabe o que você acredita. Aquele negócio que eu posto, que são meus princípios de fé, disciplina e desfrute, aquilo são princípios que eu parei e passei dias escrevendo. Eu passei dias escrevendo em coisas que eu acredito. Eu passei dias escrevendo coisas que eu enxergo como princípios. E princípios, o que é que são princípios? Tem uma diferença entre regra e princípio. E as pessoas acabam confundindo muito isso. Então, tem coisas que a religião, por exemplo, a religião coloca muita regra. E tem religião que basicamente não coloca princípio. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu oro antes de almoçar, certo? Eu agradeço a Deus pela comida que eu tenho ali naquele momento. Por quê? Aquilo ali não foi uma regra, não foi algo que eu aprendi na igreja, até porque eu nunca vi ninguém nem falando sobre isso, nem ninguém fazendo isso. Mas um dia eu vi um amigo meu fazendo isso e eu achei que aquilo ali fazia sentido. E eu comecei a fazer todo dia. Então já vai fazer 1 ano que todos os dias, antes de almoçar, eu faço uma breve oração, eu agradeço por aquela comida que está ali na minha mesa. Isso é viver por princípio. O que é viver por regra? É alguém chegar para você e dizer assim, se você não fizer uma oração na hora de comer, você vai para o inferno. Você vai ser isso, você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer a oração desse jeito aqui, se você não ler a Bíblia desse jeito aqui, você não vai ter bênçãos. A mesma coisa sobre isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, de todo dia, fazer uma live, trazendo um versículo, trazendo a minha visão sobre isso daqui é uma coisa que incomoda muita gente. Por quê? Eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou um grande conhecedor da palavra, mas eu estou me esforçando. Eu estou pedindo discernimento, eu estou pedindo sabedoria, justamente para poder passar isso adiante.
porque eu sei que não adianta só eu fazer o meu estudo, não adianta só eu ter isso para mim, mas eu preciso passar isso adiante. Eu até mostrei esse caderninho aqui ontem, que é o caderninho que eu uso para poder fazer meus estudos. Isso aqui, ó, isso aqui é tudo de resumo que eu faço dos meus estudos que eu faço na Bíblia. E tipo, fazer isso aqui para mim já foi uma evolução muito grande, já foi uma evolução em relacionamento com Deus, mas eu já estava sentindo que só isso aqui não era o suficiente, que eu precisava fazer mais, que eu precisava levar isso adiante, e estou trazendo isso aqui para vocês todos os dias, tá? Marcos falou aqui, ó, não brincamos de acreditar em Deus ou na Bíblia para a nossa evolução e a evolução do nosso negócio, levamos isso a sério, porque Deus não brincou de fazer tudo, Ele fez com maestria, fez bem feito, exatamente. E o pessoal confunde muito esse negócio de ser cristão com uma religião. Eu sou de religião tal, eu sou um cristão. Sendo que você só é da boca para fora. Cristão mesmo, cristianismo vem de você imitar Cristo. É você ser um imitador de Cristo. Então, todos esses resumos que vocês estão vendo aqui, que são esses que eu faço aqui, eu nem faço o resumo do livro de Provérbios. Isso aqui tudo são dos evangelhos. Então eu pego falas de Jesus, eu pego comportamentos, eu pego coisas que eu aprendo com ele e eu tento trazer isso, eu trago isso, eu aplico isso na minha vida, na medida do possível, até porque ninguém é perfeito, então a gente sempre vai ter defeitos, a gente sempre vai ter dificuldade em levar certas coisas adiante, mas a gente consegue. O Eliab falou aqui, ó, cara, que massa, eu tô querendo aderir a esse costume. Então, isso não é um costume, e aí que tá a parada. Costume é sobre religião, costume é sobre religiosidade, tá? Isso daqui é sobre princípio. É você olhar para aquilo e falar assim, pô, velho, isso aqui faz sentido para mim, e você começar a fazer. E é por isso que eu falei hoje da importância de você ter outras pessoas ao seu redor que são pessoas que caminham com você. Porque se ao seu lado você tem pessoas que caminham com princípios iguais aos seus, o que é que vai acontecer? Quando você esquecer de fazer isso, por exemplo, você vai ter outra pessoa para poder te lembrar. Então, caminhe com pessoas. Isso daqui, inclusive, essa live que eu estou fazendo para vocês aqui, inclusive, é uma live que contribuiria muito com o seu resultado, com o resultado das pessoas que estão ao seu redor, com os seus relacionamentos. Então, já aperta aqui, ó. Mesmo você que já enviou para algumas pessoas, aperta aqui no botão do aviãozinho, manda essa live para alguém, porque às vezes uma frase que eu trago aqui hoje, uma palavra que eu trago, possa ser algo que pode mudar completamente o dia de uma pessoa, possa ser exatamente a palavra que a pessoa estava precisando para hoje. Fechou? Então, ó, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, essa a ver aumentar. Rapaz, essa aqui é... A gente falou sobre isso ontem, inclusive, onde a gente estava falando sobre disciplina. Onde a gente hoje, por mais que a gente hoje tenha tecnologia, por mais que a gente hoje tenha chat GPT para facilitar a nossa vida, a gente tem tráfego pago, a gente tem muita coisa que facilita o nosso trabalho. A gente tem, ó, isso aqui é uma coisa simples que a gente esquece, a gente tem ar-condicionado. Uma coisa simples, é uma coisa besta, mas tudo isso são ferramentas, são artifícios que a gente tem no nosso dia a dia que vão facilitar o nosso trabalho. Então, por mais que hoje a gente tenha esses facilitadores ao nosso redor, mas a gente precisa trabalhar. E esse sentido aqui da riqueza obtida com facilidade, ele está falando justamente das pessoas que querem o tal do dinheiro fácil, né? O que é dinheiro fácil? É roubar, é traficar, é fazer coisa errada, é ir para o mundo do crime, é ser estelionatário. Hoje em dia a profissão da moda é ser estelionatário digital. Estelionatário digital é a profissão da moda, onde a galera fala assim, não, você vai criar esse PLR aqui, você vai mentir, mas tá tudo bem. Você vai vender um produto, mas você não vai entregar. Você vai vender algo que vai ser uma mentira, mas não é mentira. Não é uma mentira. Tudo tem um ponto de vista. Todas as vezes que você vê esse tipo de conversinha mole dentro da internet, você já sabe que aquilo ali é um negócio que no final das contas não vai para lugar nenhum. Talvez até você faça dinheiro a curto prazo fazendo aquilo ali, mas a longo prazo isso não vai perdurar. Por quê? Porque você tem que mentir, você tem que enganar para poder vender. Adianta de quê? Adianta de quê? Aí você tem que ficar sempre procurando o próximo golpezinho do momento. Vocês veem que hoje em dia não existe mais pirâmide como existia antigamente. A galera da pirâmide está onde? A galera da pirâmide está na internet. Vendendo o quê? Vendendo cassino,
vendendo PLR, vendendo tudo que parece ser algo que é muito fácil para você fazer dinheiro rápido, mas no final das contas você sempre sai perdendo, você sempre vai acabar negativo, você sempre vai acabar se prejudicando. E eu tenho visto pessoas que vêm prejudicando a sua casa, a sua família, o seu patrimônio, por causa de joguinho, por causa de aposta, por causa de coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque vocês ficam acreditando nas tais promessas do dinheiro fácil, na promessa do ganhar dinheiro sem fazer nada. E aqui, ó, como eu já falei, o que Salomão traz pra gente há, 4, 5 mil anos atrás, ele já estava falando sobre isso, sobre pessoas que querem obter riqueza com facilidade, e que isso diminui, mas quem ajunta pelo trabalho esse vai aumentar. O que é que devia ser a riqueza com facilidade nessa época dele aí? Devia ser roubar galinha, roubar boi, fazer alguma coisa na plantação de alguém, enfim, alguma coisa nesse sentido. A questão é que hoje a gente acaba relativizando tudo. Hoje tudo é normal. Tudo aparentemente é muito normal. Tá tudo certo. Ah, não, isso é só uma questão de ponto de vista. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse você, eu anotava isso. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é o certo, independente de ninguém estar fazendo. Então, independente de você estar vendo que muita gente está fazendo alguma coisa que é errado, que parece ser legal e não sei o que, no final das contas, esse tipo de coisa não vai prosperar, tá? Ó, Marcos falou aqui, isso está acabando, várias casas de apostas saindo em jornal, denúncias. Salomão já sabia que riqueza com facilidade ia destruir muitas famílias. Pois é. O problema é que muitas pessoas procuram isso, querem tudo fácil, lamentável. Ó o nome do Instagram, Passamos Fome. Imploro alguém na live, se for de Santa Cruz do Norte, se for daqui, troco faxina por comida. Perdi a vontade de viver. Ô, Passamos Fome? Vamos fazer o seguinte, me manda uma mensagem no direct aí que eu vou liberar meu curso pra você, beleza? Você tem um celular na mão, você tem internet, né, que você tá assistindo a live, e eu vou liberar o meu treinamento pra você. Ao invés de trocar a faxina por comida, eu vou te ensinar como você usar isso aí que tá na sua mão pra você prosperar, já que a gente tá falando justamente nesse momento aqui sobre riqueza, né? Nesse momento. A gente tá falando sobre riqueza agora. Então, me manda uma mensagem no direct que eu vou liberar o acesso do meu curso pra você, tá bom? Tá, vamos lá. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Isso aqui está falando sobre desfrute. Quem não assistiu o primeiro episódio do meu podcast, do podcast Exponencial, a gente fala sobre 3 princípios, né? Que é a fé, a disciplina e o desfrute. Esperança adiada. Esperança adiada faz adoecer o coração. Se a gente parar para pensar aqui, eu estou aqui batendo a caneta na cabeça porque eu estou quebrando a cabeça para entender isso aqui. Esperança adiada, o que vocês acham que é esperança adiada? Fala aqui para mim. Para pensar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Eu acho que essa relação de esperança adiada, que é você ter algo, talvez desistir de algo. Você tem a esperança e você adiou essa esperança? Pode ser. Faz adoecer o coração. Isso pode ser algo relacionado a doenças psicossomáticas, de coisas que a gente tem hoje em dia. Ansiedade, depressão. E desejo cumprido é árvore de vida. O que é desejo cumprido? É você desfrutar de algo que você conquistou. Desejo cumprido é você atingir um determinado objetivo. Desejo cumprido é você cumprir um desejo. Então, isso é sobre o desfrute. Aí, ó, Marquinhos, esperança adiada, igual a ansiedade. Exato. A ansiedade faz adoecer o coração. E o desejo cumprido é a árvore de vida. O que é que acontece? O que é o desfrute? Eu falei sobre isso no primeiro episódio do nosso podcast. Inclusive, daqui a pouco, às 7h07, vai sair o segundo episódio do nosso podcast Exponencial. Beleza? Lá no Spotify, você pesquisa Exponencial Podcast. E no YouTube, no meu canal Aldo Rosene. Inclusive, essa live aqui, ela vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Não vai ficar salva no Instagram, não. Vai ficar salva no canal do YouTube.
Hoje eu até atrasei porque eu ia transmitir a live no YouTube, mas acabou dando erro, dando errado aqui. E a partir de amanhã a gente vai transmitir a live tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? Então, ó, a ansiedade faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que é desejo cumprido nesse sentido aqui? É o desfrute, como eu trago esse conceito lá no podcast. Às vezes você fica olhando só pro lado e às vezes para você desfrutar é viajar para Maldivas, sendo que você não tem R$1.000 na conta, sendo que você está endividado. E o desfrute, muitas vezes para você atingir uma determinada conquista sua, mesmo que seja pequena, às vezes o desfrute para você é pedir uma pizza de R$10. Às vezes o desfrute para você é comer um cachorro quente ali na barraquinha. Isso é o desfrute. E o que é que acontece? Isso aqui, ele tem relação direta com o nosso sistema de recompensa que está no nosso cérebro. Então, a partir do momento que a gente tem pequenas recompensas ao longo do caminho, a partir do momento que a gente tem recompensas, que a gente se recompensa, mesmo que por pequenos resultados, aquilo vai liberando no nosso cérebro uma dopamina de quê? De que a gente está batendo resultado, que a gente está atingindo determinados objetivos, e a gente está falando para a gente mesmo que a gente vai continuar avançando, que a gente vai continuar prosperando, que a gente vai continuar batendo resultado e atingindo determinados objetivos. Então, o desejo cumprido, mesmo que seja algo pequeno, mas isso ajuda a gente a justamente tirar a ansiedade do nosso coração. Por quê? Porque a gente acaba com a comparação. A gente acaba com essa coisa de estar o tempo todo só olhando para o lado. Porque se tem uma coisa que é tóxica na rede social, é justamente essa coisa da gente estar o tempo todo só olhando para o lado e esquecer de olhar para a gente, olhar para o nosso resultado, olhar para a nossa vida. Que às vezes a gente tem uma pequena conquista, mas a gente acha que é pequena porque a gente está olhando para a vida dos outros, ao invés de olhar para a nossa. E a gente nunca sabe da vida dos outros, até porque no versículo de hoje, Salomão já falava de 4, 5 mil anos atrás de pessoas que são dublê de rico, ou seja, pessoas que vivem de aparência. Como existe muita gente que vive de aparência, e hoje em dia no Instagram é muito fácil viver de aparência, justamente por esse motivo, você não tem que ficar se comparando com as outras pessoas. Então, ó, quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Mais uma vez, sobre ouvir. Ouvir. Sabedoria vem do ouvir, certo? Então, a gente não pode dispensar isso aqui que você está ouvindo. Não adianta nada você ouvir isso daqui e você simplesmente, deixa lá, deixa quieto. Você não colocar isso em prática. Você não começar a trazer uma mudança para a sua vida, para que as pessoas que estão ao seu redor olhem e falem assim, rapaz, tem alguma coisa diferente com fulano. Eu estou vendo que alguma coisa mudou. Não tem coisa mais satisfatória no mundo de pessoas chegarem para você e falar assim, rapaz, como você mudou? Como você mudou o seu jeito? Por quê? Isso não é sobre você se achar melhor que as outras pessoas. Isso não é sobre você esquecer as suas origens, esquecer quem você foi um dia, mas é justamente sobre evolução, é sobre prosperidade, que é sobre o que a gente está falando aqui. A prosperidade é você evoluir em todas as áreas da sua vida. E você precisa evoluir na área de relacionamento, na área de riqueza, na área de trabalho, na área de relacionamento, na área de sabedoria. Você precisa começar a buscar isso para a sua vida. Por quê? Aqui está falando que quem despreza a palavra vai ter que pagar por isso, e o que teme o mandamento será recompensado. A Bíblia fala principalmente nos evangelhos sobre o reino, que eu não vou nem entrar nesse assunto aqui hoje, porque é um assunto extremamente complexo. Mas existe hierarquia no céu, amigo. Igual existe hierarquia na terra, existe hierarquia no céu. E tudo isso vem do que você faz, de quanto você teme, do quanto você é obediente. Isso daqui mesmo que eu estou fazendo, essas lives aqui, é simplesmente, puramente por obediência. Por quê? Eu sei que, para a maioria de vocês, esse aprendizado vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E para mim está tudo bem. Mas eu sei que se tiver uma pessoa aqui, dessas 20 e poucas pessoas que estão na live aqui agora, se tiver uma pessoa aqui dentro, aonde essa pessoa aprendeu algo, essa pessoa anotou, essa pessoa trouxe algum resultado para a sua vida, ou seja, essa pessoa prosperou na vida de alguma forma por causa de um conhecimento que eu trouxe, para mim isso daqui já vai estar valendo a pena. Então, ó, vamos para o 14, Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. É mais uma vez sobre sabedoria, né?
O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O que é você ser alguém prudente? Você ser prudente é você ser alguém que pensa antes de falar, pensa antes de agir, que é justamente o que a gente já falou sobre isso aqui hoje. É justamente você começar a buscar sabedoria, porque quanto mais você busca, mais você vai ver que você vai falar menos e ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. E a prudência, ela vem disso, de você ser alguém... Existe uma diferença grande, que às vezes as pessoas elas têm essa confusão, entre medo e prudência. Medo e prudência são duas coisas totalmente diferentes. A prudência é justamente você se antecipar em relação a determinadas situações e você deixar de fazer o que é desnecessário. Por exemplo, aqui eu saio daqui agora com o meu carro e eu quero andar a 180 km por hora numa via que a velocidade máxima é 80. Sendo que é uma via urbana, não é uma estrada nem nada do tipo. O que é prudência? É eu andar na velocidade padrão. Por quê? Não porque eu tenho medo de andar nessa velocidade, mas porque é desnecessário. É uma coisa que é 100% desnecessária. Você tá andando que nem um maluco por aí. Então, esse é um exemplo, basicamente, de medo e de prudência. Prudência é você deixar de ir para determinados ambientes. E uma das coisas que ser pai mais me trouxe foi justamente a questão da prudência. Hoje eu percebo que antigamente eu era imprudente. Hoje em dia eu sou alguém que eu não sei do que é que eu tenho medo. Eu acho que eu tenho medo de ter, sei lá, umas 2 Ferrari da mesma cor, sabe? Que aí vai ficar tudo muito igual assim na garagem. Eu acho que eu tenho medo de uma coisa assim, sabe? Mas em relação a medo de errar, medo de fazer alguma coisa que, enfim, que não traga resultado, não. Para mim isso aí tudo faz parte do processo. Medo do julgamento alheio, jamais. Se eu tivesse medo do julgamento alheio, eu não estava fazendo live aqui 30 dias para vocês falando sobre provérbios. Então a gente precisa começar a agir com prudência. Aí a Marcinha falou, ótimo medo seu. Pois é, meu medo é esse. Meu medo é ter 2 helicópteros e não ter onde guardar um deles, ou ter dificuldade para guardar um helicóptero. Imagina que trabalho. Eu tenho medo disso. Então, a gente precisa ter a prudência na nossa vida, que é o quê? A gente começar a dispensar coisas que são desnecessárias e começar a agir com conhecimento. E ele está falando aqui que o tolo espalha a sua tolice. O que é que ele quer dizer com isso? O tolo é aquela pessoa que vai falar demais, ele vai falar o tempo todo. O tolo, ele sai vomitando em todos os lugares que ele vai. Ele sai falando um monte de coisa desnecessária, coisa que ninguém pediu opinião, coisa que muitas vezes ele podia ficar calado, ele podia passar por aquela situação ali quieto, calado, sem passar vergonha, mas o que é que o tolo faz? O tolo sai vomitando por aí tudo que ele acha, tudo que ele pensa, e a gente já falou sobre isso hoje, que ninguém vai suportar estar com pessoas assim ao seu redor, pessoas que têm soberba, pessoas que menosprezam a opinião das outras e só querem falar para dizer que é o melhor, para dizer que é o bom. E você vai ver que é um exercício muito bom, até dica de exercício para o dia. Fica um pouco mais calado hoje, começa a falar menos, ouvir mais, e quando você for falar, ao invés de falar, faça perguntas. Quando alguém vier te ofender, ao invés de você agir com ira, como estava no provérbio de ontem, qual que era o de ontem? O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quando alguém vier com raiva para cima de você, ao invés de devolver isso, rebater isso com raiva, começa a fazer pergunta. Imagina você que vive um relacionamento, começa a perguntar mais. Às vezes um casal briga por coisa que quando você olha assim e fala assim, rapaz, a gente estava brigando por quê mesmo? Às vezes por causa de uma coisa que é um nada, uma besteira, uma coisa ridícula, aquilo ali gera um transtorno, vira uma briga por um motivo que simplesmente às vezes nem existe. Então, exercício do dia, fala menos, ouve mais. Se você é alguém que fala demais, você vai acabar se passando por tolo em determinadas situações. Marquinho, que está aqui na live, que é o Marcos Paulo, ele é meu sócio. E a gente é muito brincalhão, sabe? Mas
A partir do momento que eu comecei a ler um livro, que é o livro As 48 Leis do Poder, você começa a observar determinados comportamentos ao seu redor, você começa a observar o comportamento de certas pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas que prosperaram em algum âmbito, em alguma área da vida, e você vai ver que muitas dessas pessoas são pessoas que muitas vezes elas não falam muito, às vezes elas são pessoas que falam pouco. E o que você fala no ambiente que você chega, assim que você chega, revela muito sobre você, sobre a sua intenção, sobre o seu coração. Isso você tem que segurar um pouco mais. Então, quando eu li As 48 Leis do Poder, eu conversei com ele justamente sobre isso, para a gente se atentar em relação a quando a gente chegar em ambientes novos, em ambiente de pessoas que a gente não conhece, ou ambiente de pessoas que não conhecem a gente falar menos, ouvir mais e fazer mais perguntas, porque dessa forma a gente consegue sondar o terreno, conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Isso é dica de networking, tá? Para vocês, se eu fosse você eu anotava, dica de networking. Quando você estiver numa roda, você vai para um evento, você vai para algum ambiente, você vai para um determinado lugar, passa um tempo numa roda fazendo pergunta, não fica calado, mas fica só fazendo pergunta, ao invés de você ficar falando sobre si, você ficar falando sobre os seus resultados. Fica calado e começa a fazer perguntas sobre as pessoas que estão ao seu redor, que você vai ver que as coisas vão começar a fluir de um jeito totalmente diferente. Então, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Já falamos sobre isso hoje, né? O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem é tolo não gosta de se afastar do mal. Interessante isso. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pronto. Só esse versículo aqui, a gente podia falar só dele hoje, durante algumas horas aqui hoje. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse final de semana eu estava conversando com um amigo que ele disse que ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ir para a igreja, ele começou a buscar um relacionamento com Deus. E esse amigo, ele falou que ele estava vivendo algo que ele estava se sentindo muito bem. Ele estava vivendo algo onde ele estava vivendo por princípios, ele estava vivendo por valores, e que ele tinha abandonado a vida dele de prostituição, de querer só estar atrás de mulher o tempo todo e tal. E ele estava me dizendo que no ambiente que ele está, no ambiente que ele trabalha, os amigos dele começaram a zombar dele, né? Dizer, você é isso, você é aquilo, porque você não pega mais ninguém, você está ficando com homem agora. Os caras começaram a provocar. E o que foi que ele fez? Só para poder provar a masculinidade dele para os amigos dele, que foi o que ele fez? Ele foi lá, se envolveu com a mulher, e daqui a pouco, quando ele foi ver, ele estava parecendo um urubu de novo, caçando carniça para todo lado, caçando coisa só para poder suprir aquela necessidade maluca, aquela necessidade da carne da maioria das pessoas que vivem solteiro, que só quer sair por aí destruindo tudo, acabando com o mundo e acha que virou um rodo para sair varrendo tudo que vem pela frente, né? Então, esse é só um dos exemplos das companhias que você tem. Porque é numa uma vida como essa, do cara de querer sair passando um rodo por aí, querendo varrer de tudo, é uma hora dessa que o cara pega uma doença, é uma hora dessa que o cara engravida uma mulher aleatoriamente. Olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho do prejuízo que você pode gerar na sua vida e na vida das pessoas, só por você não aprender a se segurar. Então, olha o ambiente que você está andando, pelo amor de Deus. Procura andar com pessoas que tenham com princípios e valores iguais aos seus, pessoas que buscam a sabedoria, pessoas que buscam o entendimento. E a partir do momento que você começar a viver assim, você vai começar a ter pouca gente ao seu redor. Mas você sabe que das poucas pessoas que você tem ao seu redor, você tem pessoas que você pode contar. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssimos amigos. E eu chamo de amigo alguém que tem acesso à minha intimidade. Pessoas que sabem de coisas da minha vida, pessoas que eu posso chegar, conversar, desabafar, bater um papo. E eu sei que são pessoas que eu posso contar de verdade. Então hoje eu sou um cara de pouquíssimos amigos. Por quê?
Porque no final das contas, no meio das situações, no meio das crises, no meio da necessidade, a gente sempre vai conhecer quem é quem. E, como Salomão já trouxe aqui pra gente, essa chave poderosa, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, você só quer andar com gente aleatória, com gente que não quer saber de nada, que, vamos viver, só se vive uma vez, a vida é uma só, ó, sempre vai dar merda, sempre vai dar merda. E vocês me veem falando aqui hoje, fica parecendo que eu sou o cara da igreja e não sei o que, né? Porque quando você começa a frequentar um ambiente desse, o pessoal confunde demais, a pessoa começa a confundir você buscar um relacionamento com outras pessoas, você buscar um relacionamento com Deus, as pessoas confundem isso com religião, com religiosidade, não tem nada a ver. Eu já fui o cara que Vou ser vulnerável aqui agora. Eu sou o cara que bebia praticamente todo dia. Eu sou o cara que fazia merda quando tava bêbado. Eu sou o cara que dançava em cima do teto do carro quando tava bêbado. Eu sou o cara que, quando tava bêbado, eu botava... isso eu já tava com a Amanda, com minha esposa. Botava minha esposa dentro do carro e andava com o carro dentro da cidade a 150 km por hora, parecendo um maluco, parecendo um doente mental. Era 100% falta de prudência. Eu fui o cara que bebeu, que já usou droga, que já fez de tudo nesse mundo. E esse mesmo cara que já viveu tudo isso é quem está falando sobre isso aqui hoje. Então, quando eu falo que esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum, esse tipo de coisa não traz lucro, não é o cara da igreja que está falando isso aqui para vocês. Não é o pastor, né? Porque a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, quando você começa a querer viver por princípios, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão começar a te julgar. As pessoas, quando elas veem a sua mudança, tem muitas pessoas que não aceitam a sua mudança, mas ela não vai dizer assim, você não pode mudar, você não tem que fazer isso. O que é que as pessoas vão fazer? Elas vão começar com indiretazinha. Ó o pastor, ó não sei o quê, ó o fulano, ó o irmão, ó o crente, ó isso, ó aquilo. É assim que é. E pra mim tá tudo bem. Sabe por quê? Eu não troco um dia da minha vida hoje buscando a sabedoria, buscando a instrução. Eu não troco um dia da minha vida pela vida que eu tinha no passado. Pela vida de quando eu estava atrás de mulher o tempo todo e no final das contas, quando eu ia ver, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, eu estava sozinho e aí vinha o tal do vazio interior. Voltou. O celular despertou aqui. Eu já fui essa pessoa que vivia essa vida que era uma vida completamente vazia. E no final das contas era uma coisa que não me levava a lugar nenhum. Porque na hora que você está bebendo, porque a bebida ela é uma fuga da realidade. Por que você bebe? Por que você se embriaga? É para você esquecer dos seus problemas. E você esquecer dos seus problemas é justamente por quê? Porque sua vida tá uma merda. E ao invés de procurar uma solução para sua vida, o que é que você faz? Você vai encher a cara. Para quê? Para fazer ainda mais merda e sua vida ficar mais merda. E eu sou alguém que eu tenho 100% de propriedade para estar falando sobre isso. Porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que, não, eu mereço essa cerveja. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Tem um Reels no meu feed que alguém me perguntou assim, você sempre foi cristão? A primeira imagem ficou com as coisas do Instagram na frente aparecendo, não dá para ver direito. Mas era uma foto de um chopp e eu dizendo assim, só Deus sabe o quanto eu mereço esse chopp. Merece porra nenhuma, Deus não tem nada a ver com isso não. Deus não tem nada a ver com a merda que a gente faz na nossa vida não, a gente faz porque a gente quer. Deus ele dá livre-arbítrio pra gente. Deus ele pegou no Éden, Deus pegou o Éden e colocou uma árvore lá dentro e falou assim, de tudo você só não come disso aqui. Ou seja, ele não proibiu, ele estava dando a liberdade. Ele estava dando a liberdade mesmo sabendo que o homem ia fazer merda. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, Deus fez e colocou a gente lá para que a gente tenha liberdade, para a gente viver uma vida dele ou não. E tá tudo bem. Então, eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que buscava a fuga da realidade. A sensação, fisicamente falando, da bebida, da droga e tudo mais, quando você tá naquele momento ali, naquela hora, é uma coisa que é boa. Mas e depois? E a ressaca? E a bad que bate depois? E a bad que bate em certas pessoas? Como é que fica? Como é que é? E aí a pergunta é, até quando?
Até quando você vai continuar vivendo uma vida que você sabe que não é para você, por medo de julgamento alheio, por medo de desagradar as pessoas que estão ao seu redor, por vergonha de alguém fazer um comentário sobre você e você falar, ah, é, não, é. Aí alguém vai lá e faz uma piadinha com você, o que é que você faz? Coloca o rabo entre as pernas, abaixa a cabeça e pronto. E deixa de fazer o que você sabe que é o certo para a sua vida. Mas você vai lá e deixa de fazer. Por um único motivo. É só por você estar no ambiente errado, andando com pessoas erradas. E aí, o que é que vai acontecer com você? Vai acontecer a mesma coisa. A bebida alcoólica entrou na minha vida por influência do meu meio. E a influência estava dentro de casa, não tinha como ter outro caminho a não ser esse. A evolução disso, né? A droga veio depois por estar no ambiente onde as pessoas estavam envolvidas nisso. Senão eu nunca ia ver, eu nunca ia conhecer, eu nunca ia ter curiosidade de experimentar nada. Então quem está falando aqui para vocês não é alguém que passou por uma lavagem cerebral e está aqui falando, não. É alguém que está vivendo um processo todo dia. É alguém que está o tempo todo no processo. É alguém que está o tempo todo buscando sabedoria, buscando evolução. Porque quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo um podcast, eu estou assistindo uma live de alguma coisa que vai ser edificadora para a minha vida. Eu não estou passando horas no TikTok, no Reels do Instagram, procurando ver merda, procurando ver porcaria e jogando meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, no lixo. Outro dia eu tinha 20 anos de idade. Eu sempre lembro dessa cena. No meu aniversário de 20 anos de idade, uma festa gigante, paredão tocando, todo mundo bebendo, não sei o que, aquela coisa toda que vocês já imaginam. 20 anos de idade eu tinha. Eu parei, me recolhi num canto, sentei e comecei a pensar assim, rapaz, eu tô ficando velho. Juro, com 20 anos de idade, eu tava pensando isso. Eu pensei assim, rapaz, eu tô ficando velho. Eu já tô com 20 anos. Logo, logo eu vou estar com 30. E foi dito e certo. Dito e certo, que hoje eu tô com 29, 28, esse ano eu faço 29. E o tempo passa assim. A gente já tá no 6º mês do ano. A gente já tá no São João. E a maioria de vocês já esqueceu todas as metas que colocou em dezembro do ano passado. A maioria das metas que você tinha, que esse ano ia ser o ano que você ia chegar, ia fazer, ia acontecer, ia arrasar. Quando eu não digo nem agora, no 6º mês, no segundo mês do ano, a maioria de vocês já esqueceu o que é que você tinha de meta para esse ano. Aí a pergunta que eu tenho é, até quando? Essa é a pergunta. Até quando? Até quando você vai ficar andando com gente que você sabe que não é para andar? Até quando você vai ficar rejeitando a sabedoria? A gente já falou sobre isso aqui, ó. Quem despreza a palavra vai ter que pagar por isso. Mas o que teme o mandamento vai ser recompensado. Até quando você vai ficar andando em ambiente errado? Até quando você vai ficar fazendo coisas que você sabe que desagradam a Deus, que desagradam a sua família e são coisas que não vão te fazer evoluir e prosperar em nada na sua vida? Vai esperar ter 70 anos, 60 anos, 50 anos? Vai esperar estar deitado na cama nos últimos dias de vida para poder se arrepender? Fico puto com essas coisas. Mas é uma ira boa. É uma revolta boa. Porque hoje eu enxergo que tudo que eu vivi lá atrás era por um propósito. Tudo que eu já vivi lá atrás no meu passado era para que hoje eu pudesse dar o meu testemunho da transformação que eu tive na minha vida a partir do momento que eu simplesmente abri a porta ali, abri aquela porta e deixei Deus entrar. Porque a própria palavra diz, eis que estou à porta e bato. Ele está lá na porta, só querendo entrar. E ele não abre a porta e entra não, porque ele não vai invadir a sua privacidade. Você tem que dar espaço. É você que tem que abrir a porta para ele entrar. É você que tem que começar a se livrar de todo o ruído e todo o barulho que tem ao seu redor, para que você comece a ouvir a voz dele. E quando você começa a ouvir a voz, quando você começa a viver uma vida por princípios de verdade, você vai ver que
Todo dia é dia. Todo dia é o melhor dia da sua vida. Para pensar. Você já parou para pensar que o melhor dia da sua vida é hoje? Porque o dia que você conquistou alguma coisa, um dia que foi muito especial lá atrás, já passou? E que esse dia é só uma memória? Você já parou para pensar que o dia, sei lá, o dia da sua formatura daqui a um ano, o dia do seu casamento daqui a não sei quanto tempo, você já parou para pensar que isso é só um dia no futuro? Que isso é só um planejamento? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que isso já aconteceu, mas que isso está lá no futuro ainda, você só não acessou? E que o que você tem que fazer é hoje? Porque se você é noivo e você vai casar, você precisa continuar cultivando o seu relacionamento hoje para que chegue no casamento, senão não chega. Se você não busca... Deixa eu beber um gole de água aqui. Se você não busca sabedoria, se você não busca instrução, imagina o que é que vai ser esse casamento. Às vezes eu vejo gente que tá noivo, que tá namorando, e aí tá tudo uma merda, tá tudo errado. Ninguém busca sabedoria, ninguém busca nada, tá tudo dando errado. Aí o que é que a pessoa faz? Ah não, tô namorando, eu vou noivar logo aqui, né? Pra ver se dá certo. Vai piorar. E eu sei que muitas vezes a gente no relacionamento tá procurando mudar outra pessoa. Porque a gente é só assim, ó. É só dedinho apontando pro lado. E o princípio da sabedoria é justamente a gente ouvir menos, ouvir mais e falar menos. Esse é o princípio da sabedoria. Ouvir mais e falar menos. É apontar menos assim, ó. E apontar mais assim, ó. Mais assim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a mudança dentro da sua casa, você precisa ser o ponto de mudança. E a mudança não é de boca. A mudança não é só de falar. A mudança não é de você sair anunciando para todo mundo que você está mudando. Até porque isso já vai contra um princípio. Que é você falar demais. Você tem que falar menos e perguntar mais. Falar menos e ouvir mais. Para pensar os ambientes que você está, de amizade, de trabalho e de tudo mais. Fica só calado nesse ambiente seu. Fica calado e vê se o que você ouve... Fica calado e vê se o que você está ouvindo dentro do ambiente que você está, se aquilo ali que você está ouvindo é alguma coisa que vai produzir alguma coisa de interessante para a sua vida. Ou se só vai sair porcaria do ambiente que você está vivendo. Porque quem anda com sábios será sábios e mais o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Isso aqui é uma promessa. Você já parou, às vezes é você que está nesse momento de vida, que eu já tive isso várias vezes. Você já parou para pensar aquele momento de vida que você está vivendo uma vida atribulada? Que tudo dá errado. É só coisa ruim acontecendo para todo lado. Às vezes, tem momentos que a gente está vivendo isso, que às vezes é só um momento de aprendizado. Mas às vezes é só você colhendo aquilo que você plantou. Porque se tem uma coisa que não falha, é a lei da semeadura. Se tem uma coisa que não falha é o seguinte, você vai plantar milho, você vai colher milho. Você não vai plantar milho e vai colher morango. O que você planta, você vai colher. O que você planta nas pessoas que estão ao seu redor, o que você planta nos seus relacionamentos, você vai colher aquilo ali. Fica tranquilo. Fica tranquilo. As palavras que você coloca para fora, eles são o fruto da sua boca, como já falou aqui. É o que você está colocando para fora. Mas o que você está colocando para fora vem do que está dentro de você. E aí é que tá. Aí, ó, presta atenção nisso aqui. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem bom deixa herança ao filho de seus filhos. O que é isso aqui? Isso aqui é patrimônio, não é para você não. É patrimônio para 2 gerações, para 3 gerações. É patrimônio para você, para o seu filho e para o filho do seu filho. É patrimônio para 3 gerações de pessoas. Isso aqui é um mandamento, isso aqui é um princípio. Qual é o princípio? Prosperidade. Não tem nada errado em você prosperar. Os versículos que a gente trouxe aqui hoje, eles falam justamente sobre isso. Qual que é o problema? É buscar riqueza com facilidade, ao invés do trabalho. A gente já falou sobre isso hoje. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse vai aumentar. Então, o homem bom,
deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, sempre vai haver uma transferência de riqueza no mundo. Geralmente isso acontece na crise. Crise é um momento de transferência de riqueza. Eu vejo muita gente falando assim, porque se dividisse toda a riqueza da terra e acabar com a fome no mundo. Você pega o dinheiro todo da terra e divide, o que é que você vai fazer? Você vai querer comprar um carro, você vai querer viajar, você vai querer fazer isso, você vai querer fazer aquilo. E aí o dono da loja de carro, o dono da empresa de viagem, o dono da companhia aérea, aquilo aí, tudo vai voltar para ele. Porque não é sobre dinheiro, é sobre o que você carrega aqui dentro desse coquinho aqui, desse negócio chamado cabeça. É sobre o que você carrega aqui dentro, é sobre a sabedoria que você busca, é sobre a instrução que você busca para sua vida. É simplesmente sobre isso. Então, o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada ao justo. Herança, filho de filho, 3 gerações. Não é migalha, não é miséria, não é passar fome. É patrimônio. Não é viver de aparência. Tem uma diferença muito grande entre você viver de aparência e você ter patrimônio. O que é viver de aparência? É você gastar 100% do que você ganha. Tá aqui. Tá aqui. É sabedoria de Provérbios. É o manual que Salomão deixou pra gente. Que ele escreveu isso há, 4, 5 mil anos atrás. Tá aqui, até hoje. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. É mais uma vez a mesma coisa. Ele reforça, né? Você vê que os versículos, eles se complementam, onde muitas vezes eles trazem a mesma mensagem, mas de uma forma diferente. Por que isso acontece? Porque que a mesma mensagem, ela é escrita de forma diferente. Porque tem pessoas que elas vão abrir o coração, elas vão entender de um jeito diferente. Você vai estar diferente. A primeira vez que eu li isso aqui foi, 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu tinha uma mentalidade, eu era uma pessoa, eu era um. Então eu recebi isso aqui de uma forma diferente. Hoje eu já recebo um aprendizado desse daqui de uma forma completamente diferente. Então é por isso que a gente vai ter versículos que passam a mesma mensagem, mas escrito de forma diferente. Então o que está falando aqui é o que retém a vara odeia o seu filho, mas é o que ama esse o disciplina desde cedo. O que está falando é sobre não deixar fazer o que quer. Às vezes foi seu pai e sua mãe que deixou você fazer o que quer, e aí você se tornou alguém que você mesmo sabe que não deveria se tornar. E se você é adulto, você já tem autorresponsabilidade suficiente para quê? Para começar a buscar sabedoria. Se você é pai, se você é mãe, você tem que buscar sabedoria para quê? Para que você saiba educar o seu filho. Essa vara que ele fala aqui tem múltiplas interpretações. Pode ser bater, pode ser, enfim. Mas o ponto principal é disciplinar. E disciplinar não é sobre a criança chorar e você dar o que ela quer. Não é sobre a criança espernear ou a criança fazer chantagem e você fazer o que ela quer. Mas sim, você saber que ela vai ter que aprender na dificuldade o que é a vida. Porque a vida é uma vida baseada em disciplina. Não adianta querer colher sem ter plantado. Não vai acontecer, isso é indisciplina. E não é assim que as coisas funcionam. Então, essa live de hoje aqui foi uma live que fluiu, né? A gente acabou demorando um pouco mais. Se você está chegando aqui agora no final dessa live, eu recomendo que você assista, porque a gente trouxe chaves poderosas aqui hoje. Agora é 7h26, já saiu mais um episódio do meu podcast, o Exponencial Podcast. Tema de hoje, o que vem antes do tráfego, tá? Então você que está nesse mundo do tráfego pago, muitas vezes não sabe por que suas campanhas estão dando errado, você não sabe por que as coisas estão fluindo, você não sabe por que não está dando certo. Assista esse podcast de hoje, tem lá no YouTube, meu canal é Aldo Rosendo, tem essa live, tem esse podcast no Spotify também, que é o Exponencial Podcast, tá lá no Spotify. Essa live aqui de hoje vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Meu canal é o Aldo Rosendo, então, tarefa aí do dia. Você tem hoje essa live para você assistir, e se você assistiu essa live, reassista. Às vezes eu pego uma live de um tema que eu gosto, às vezes a live de 3 horas, de 4 horas, eu assisto uma live 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a mesma live. 15 horas do mesmo conteúdo, fazendo o que? Anotando. Às vezes aqui agora você está só ouvindo.
Você vai assistir de novo para quê? Para você anotar. Para você pegar os dois princípios, os dois temas principais desse Provérbios 13, que é sabedoria e riqueza. Esse provérbio, que é o provérbio de hoje, ele fala sobre isso, sobre sabedoria e sobre riqueza. Então, depois volta lá no canal do YouTube, assiste a gravação disso daqui, manda para um amigo. Amanhã, às 6h06 da manhã, a gente está juntos aqui de novo. A gente vai se encontrar para mais uma live. Eu vou estar aqui com vocês, vou abrir o livro de Provérbios e a gente só vai começar a fluir aqui nesse conteúdo, que hoje eu tenho certeza que foi uma live edificadora para muita gente. Eu tenho certeza que palavras que foram ditas aqui foram direcionadas a determinadas pessoas. E eu quero te pedir uma coisa: se você acompanhou essa live, se você já chegou no final, vai lá no meu direct depois, me manda uma mensagem dizendo o que é que você achou da live, o que é que você aprendeu aqui hoje, o que é que você pôde absorver, que vai ser algo que vai trazer algum tipo de transformação para você, para sua casa, para sua família. Fechou? Te vejo amanhã às 6h06. Chama alguém para ir com você. Sabe por quê? Quando você se compromete com algo sozinho, na maioria das vezes você não vai fazer e você sabe disso. É por isso que você precisa de um parceiro de academia, porque você que ainda está com essa mentalidade, que não está uma mentalidade forte o suficiente, que não está blindado o suficiente, você precisa mudar o seu ambiente. Você precisa ter pessoas ao seu redor para te ajudar a levantar. Você precisa ter pessoas ao seu redor para te edificar e para você edificar essas pessoas também, porque é sempre sobre isso. Você é edificado, depois você edifica alguém e a prosperidade ela continua num ciclo infinito, ela não acaba. Então, muda seu ambiente e se você não sabe como mudar o ambiente, começa construindo o seu ambiente. Começa estando com uma pessoa ao seu redor. Uma pessoa é o suficiente. Uma pessoa que tenha princípios como os seus e uma pessoa que queira prosperar e que queira evoluir tanto quanto você quer. Até porque esse daqui foi o versículo mais forte de hoje, que é: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Fechou? Tamo junto. Vejo vocês amanhã às 6h06 da manhã. Fechou? Ó, tem episódio novo do Exponencial Podcast no ar. Vai lá no meu canal do YouTube, canal Aldo Rosendo. Você vai achar essa live e o episódio novo do meu podcast. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã.